Uma notícia nos últimos dias pegou muita gente de surpresa. O laudo sobre a morte da atriz David Chase chocou até, né, algumas pessoas. A transformação que ela teve, que vai ficar bem claro, né, nas fotos que eu vou trazer para vocês, como ela mudou, como ela foi de um extremo ao outro. Para quem não lembra dela, ela deu voz a Lilo em Lilo e Stitch, e ela foi a menina que saía da televisão em O Chamado. O vídeo de hoje não se encaixa em nenhuma das playlists que eu tenho no canal, então eu não sei se eu não vou fazer futuramente uma playlist para trazer esses casos, porque o caso dela chama a atenção para um assunto importante. Quem cuida das crianças na indústria, crianças expostas à fama precoce, né? Então, esse não é um caso inédito, tem vários casos de crianças que tiveram as suas vidas abaladas depois do sucesso. Lilo e Samara, duas personagens opostas. Uma fez milhões de pessoas sorrir e a outra fez uma geração inteira dormir de luz acesa. Mas a história de David Chase terminou de uma forma muito diferente do que se imaginava quando ela era uma das crianças mais talentosas e com uma perspectiva de uma carreira de sucesso em Hollywood. Antes mesmo de aprender álgebra, David Chase já trabalhava. Ela nasceu em Las Vegas no dia 24 de julho de 1990. Ela começou muito cedo uma carreira fazendo comerciais de televisão. Logo vieram as campanhas nacionais, os concursos de talentos e os convites para testes em séries de televisão. Sua facilidade diante das câmeras impressionava os diretores. Ela conseguia alternar momentos extremamente doces com cenas dramáticas intensas com muita facilidade. No final da década de 1990, ela começou a aparecer em diversas produções televisivas. Pouco a pouco, Hollywood começou a perceber que ela tinha alguma coisa diferente. Ela não era só uma atriz mirim comum, ela era uma atriz extremamente versátil, e isso mudaria sua carreira para sempre. Em 2002, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Primeiro veio Lilo e Stitch. Os diretores da Disney queriam uma voz espontânea, eles não queriam uma voz infantil forçada, eles queriam que parecesse algo natural. E Dave conseguiu exatamente isso. Curiosamente, algumas das falas mais engraçadas surgiram quando ela improvisava algumas reações durante as gravações. E aquele ano ainda traria outra surpresa para a atriz. Ela foi escolhida para interpretar Samara Morgan em O Chamado. Agora imagina isso. Durante o dia, ela gravava uma animação nos estúdios da Disney. Pouco depois, transformava-se em uma das figuras mais assustadoras do terror do cinema moderno. Pouquíssimos atores conseguiram marcar duas gerações com dois personagens tão diferentes. Quando O Chamado estreou, virou um fenômeno. O filme arrecadou centenas de milhões de dólares. Samara definitivamente entrou para a cultura pop. E mesmo aparecendo por poucos minutos, era impossível esquecê-la. O sucesso abriu muitas portas. Vieram participações em filmes independentes, em séries de sucesso como ER e Charmed. Logo em seguida veio Big Love, uma série muito elogiada. Tudo indicava que Dave faria uma transição tranquila para os papéis adultos. O sucesso foi tão grande que, ainda muito jovem, ela começou a participar de vários eventos muito importantes em Hollywood. Ela ganhou o prêmio de melhor vilã no MTV Movie Awards por O Chamado. Em 2003, durante o tapete vermelho do MTV Award, um momento aparentemente comum acabou voltando para as manchetes mais de 20 anos depois. Em uma entrevista gravada pela MTV, P. Diddy pergunta à atriz, que na época tinha apenas 12 anos, se ela iria participar da festa após a premiação.
Isso gerou algumas especulações quando o caso de P. Diddy veio à tona e o rapper começou a ser investigado, e muitas pessoas começaram a se perguntar se eles tinham alguma ligação. O vídeo ressurgiu nas redes sociais, mas é muito importante separar os fatos de especulações. Nada indica que David Chase tenha participado da festa, e nem que esse breve momento que ela compartilhou com o Diddy tenha alguma coisa a ver com o que aconteceu na vida dela mais tarde. O vídeo mostra apenas um breve momento no tapete vermelho, e qualquer conclusão além disso não é sustentada por evidências ou por fatos conhecidos. Mas o drama da atriz na vida real acabou tomando um rumo bem preocupante. A partir da década de 2010, as oportunidades começaram a diminuir, então a presença pública de David ficou cada vez mais rara. Em seguida, começaram as notícias de envolvimentos com a polícia, acusações, prisões e envolvimento com drogas. Embora muitos detalhes tenham sido amplamente divulgados na imprensa, muitas notícias vinham de forma fragmentada e cercada de especulações. Enquanto isso, Hollywood seguia em frente. A atriz, que havia sido uma promessa, estava praticamente desaparecendo. Nos últimos anos, relatos de familiares e pessoas próximas indicavam uma realidade muito diferente do glamour de Hollywood. Dave passava por problemas de dependência química, dificuldades financeiras e longos períodos de isolamento. Em novembro de 2017, a atriz foi presa por dirigir de forma irresponsável um carro supostamente roubado e teve que pagar uma fiança de $25 mil. No mesmo ano, ela foi presa após deixar um homem morrendo em frente a um hospital em Los Angeles. Quando foi socorrido pela equipe, o homem desconhecido já estava morto. A atriz, que havia passado um tempo com ele antes desse acontecido, disse que só estava tentando levar a vítima ao hospital. Ela não foi considerada suspeita e nunca foi acusada com relação a essa morte, que aparentemente ocorreu por uma overdose de drogas. Mas quando a polícia verificou o nome dela, eles descobriram que tinha um mandado pendente por uma infração de trânsito leve, então eles a prenderam. Chase teve outro encontro com a lei em 2018 e foi acusada de 2 crimes: posse de apetrechos para uso de drogas e posse de substâncias controladas sem uma receita válida. Ela passou 2 horas em uma cadeia em Hollywood e foi liberada depois de pagar uma fiança de $1.000. Alguns meses depois, em janeiro de 2019, ela foi novamente presa por uma infração de menor gravidade. O Daily Mail relatou: a ex-atriz mirim passou a noite na cadeia antes de pagar fiança de $6 mil na manhã seguinte. Segundo pessoas próximas, ela chegou a viver em condições precárias. A família também tinha dificuldades em ajudá-la. Enquanto antigos fãs ainda lembravam da voz de Lilo, a atriz travava uma batalha praticamente invisível. É uma situação que lembra a história de muitas outras ex-estrelas mirins e mostram como a fama precoce, dificuldades pessoais e falta de suporte podem ter consequências profundas na vida dessas crianças. Depois da sua morte, muitas perguntas ficaram sem respostas. Foi somente depois de meses que o Departamento Médico Legal divulgou o laudo com a causa da morte de David. Segundo o documento, a causa da morte foi AIDS, tendo o uso crônico de múltiplas substâncias sendo uma condição significativa associada. A causa da morte foi considerada natural. Seu pai havia informado anteriormente que ela tinha
sofrido de meningite bacteriana e sepse, uma condição associada ao sistema imunológico extremamente comprometido. É importante fazer uma distinção. HIV é o vírus, a AIDS é a fase avançada da infecção, quando o sistema imunológico já está severamente comprometido. Hoje em dia, os tratamentos auxiliam as pessoas com HIV e elas podem viver por décadas e com uma boa qualidade de vida. O laudo não muda quem David Chase foi como artista, mas ajuda a entender os últimos capítulos da sua vida. Uma única atriz marcou dois extremos do cinema. Ela era a voz de um dos personagens mais adorados da Disney e um dos rostos mais assustadores dos filmes de terror. Mesmo assim, quando as luzes dos estúdios se apagaram, ela travou sozinha uma batalha que quase ninguém viu. Hollywood costuma celebrar os sucessos, mas também costuma esquecer daqueles que não estão mais sob os holofotes. David Chase será para sempre lembrada por milhões de pessoas, mas a mulher por trás das personagens passou os últimos dias de sua vida praticamente invisível. Esse vídeo não é para ser sobre como ela morreu, mas sim para a gente pensar em como uma estrela tão brilhante conseguiu ser apagada. E você, o que acha da história dessa atriz e de outras ex-estrelas mirins que também tiveram um caminho marcado por dificuldades? Deixa aqui nos comentários, deixa também o teu like, se inscreve no meu canal. Muito obrigado por ficar comigo até o finalzinho do vídeo.